Obrigado, Tati. Valeu. Olá, boa noite, pessoal. E aí, tudo bem, Pamela? Você consegue me ouvir? Tudo bem. Ótimo, beleza. Ótimo. Oi, professor. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, olá, olá. Boa noite. E aí, galera, boa noite. Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem aí? Dá para me ouvir bem? Opa. Dando para ouvir sim, professor. Tá, ótimo. Obrigado, viu? Ótimo. Só uma dúvida. Ótimo, que bom que dá para me ouvir. Tati, se você puder, por favor, me colocar de anfitrião, por favor, aí eu consigo controlar os áudios. Boa noite para quem está chegando. Olá, boa noite, pessoal. Ótimo. Bom, como de costume, por gentileza, quem ainda não colocou o nome completo e a unidade aqui no bate-papo, peço, por favor, que coloque, tá? Nome completo, mais a unidade que você estuda, tá certo? Deixa eu ajustar a câmera aqui para não ficar... Aí, perfeito. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, hoje a gente já vai falar com mais detalhes qual que é o objetivo da aula, a ideia da aula, mas hoje a gente tem uma participação especial. Uma participação especial que é da professora Pamela. Eu vou apresentá-la daqui a pouco, e ela também vai falar um pouquinho um pouco mais sobre ela, mas gostaria de agradecer, Pamela, a sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente, contribuindo, sempre com a sua experiência, com tudo que você tem para contribuir. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço, Lucas, por fazer parte desse workshop, é sempre um sucesso, né? A gente vê o quanto de conteúdo bom, bacana que vocês discutem aí. Fico feliz que a sala bastante cheia também, muito bom. Alguns rostinhos, né, alguns nomes eu conheço também. Que legal! Fico feliz e espero poder contribuir um pouquinho aqui com vocês hoje. Com toda certeza. Obrigado, viu? Então, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu só vou rapidamente, só dar um resuminho do que a gente falou na aula passada, para o pessoal se situar, e aí a gente já conversa, já faz o nosso bate-papo, tá bom? Perfeito. Obrigado. Bom, boa noite para quem chegou, vi que mais algumas pessoas chegaram. É um prazer ter você aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas, quase sempre a gente tem um rostinho novo por aí. Então, prazer, Wellington Lucas, mas sou mais conhecido por Lucas, tá? Professor Lucas. Bom, o objetivo do workshop de cuidador, inicialmente era conversar somente de assuntos voltados para o ambiente, para o universo do cuidador, o local, a área de trabalho desse profissional e tudo mais. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que, na verdade, muitos dos temas que a gente discutia aqui, que eram abordados somente para alunos do curso de cuidador, poderiam também ser levados para outros cursos. Porque, vez ou outra, esses outros alunos, né, dos cursos de farmácia, de manutenção de celulares, assistente administrativo, enfim, esses outros cursos poderiam, em algum momento da vida, lidar com essas situações, seja com familiares, com amigos, com colegas, até mesmo situações no trabalho, por aí vai. Então, o workshop de cuidador leva esse nome, né, de cuidador, mas é um espaço, né, onde a gente se encontra todas as terças-feiras às 17h40. Então, toda terça-feira, a não ser que seja feriado, né? Toda terça-feira, às 17h40, a gente se encontra por aqui.
Geralmente a gente vai até às 19, mas a gente vai... Oi? Travou? Será que travou? Vocês conseguem me ouvir? Dá para me ouvir, gente? Dá para me ouvir bem? Dá? Sim. Obrigado, Tati. Obrigado. Então, a ideia é a gente acaba sempre por aí por volta das 19 horas, mas a gente tem lutado para acabar umas 10 para 7, por aí, que é melhor, porque tanto a Pâmela quanto eu, a gente dá aula aqui presencialmente, então tem que arrumar sala também para os alunos e tudo mais. Mas, via de regra, das 17h40 até as 19h, toda terça-feira, sempre com assunto novo. Hoje, por exemplo, é a nossa aula 44. A gente não repetiu nenhum tema até hoje. Já tem em mente alguns temas que a gente vai trabalhar semana que vem, né, no mês que vem, mas é segredo, eu conto para vocês na próxima terça, tá bom? Então, sintam-se à vontade para conversar, para perguntar, para contar a sua experiência, por que não? Nós não temos a intenção de esgotar o assunto ou de querer passar que a gente que nós somos donos do conhecimento, não é nada disso. É só espaço para trazer aqui informações responsáveis, sérias, profissionais, que com certeza vão ajudar você no seu dia a dia, seja você cuidador ou não, ok? Como eu sempre falo, parece chato, mas é importante a gente dizer, até porque quase sempre, graças a Deus, a gente tem gente nova participando. Você tem liberdade para falar, desde que seja um assunto relacionado à aula, lógico, não é o tema, mas também que você use palavras adequadas. Cuidado com expressões. Você pode sim falar o que você pensa, o que você acha, mas muito cuidado para não machucar o colega, ou até mesmo para não ofender, para não deixar o nosso colega constrangido, né? Ou coisas do tipo, tá bom? Então, esse é o workshop. Semana passada a gente trabalhou um pouco com incontinência fecal, incontinência urinária. Nós falamos o que significa cada uma dessas situações, falamos o que fazer, por que acontece, o que fazer, quais são as nossas atitudes. Então, como é que a gente poderia ajudar o paciente ou a pessoa que a gente conhece que tem incontinência fecal, incontinência urinária? Uma aula muito rica que em breve a gente vai subir para o YouTube e aí você vai poder revisitar ou assistir pela primeira vez, né, caso você tenha perdido a aula da semana passada. A gente tem um canal no YouTube e lá a gente coloca as aulas que são gravadas para vocês poderem assistir. Beleza? Bom, feita essa parte introdutória, novamente para quem chegou agora, por gentileza, o seu nome completo e a unidade que você estuda no chat, tá bom? Boa noite, boa noite. Agora a gente vai entrar na aula e hoje o assunto, eu gosto, a forma que Pâmela e eu, né, pensamos, é como se fosse uma roda de conversa, tá? Então eu vou direcionando algumas perguntas para a Pâmela e ela vai respondendo e a gente vai trabalhando um pouco o tema, certo? É semelhante ao que a gente fez com o Carlinhos e deu super certo. Acredito que hoje também não vai ser diferente, tá? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, pode abrir o áudio, pode falar, mas de preferência, se você não for fazer uma pergunta, por gentileza, não abra o áudio, porque senão a gente está aqui na aula e de repente tem um motoqueiro, um entregador, um cachorro, um papagaio, uma criança, e aí isso pode atrapalhar os outros colegas que estão nos ouvindo, tá bom? Então, abra o áudio somente se você for falar algo, tá certo? Beleza? Bom, estamos combinados então. A ideia da aula de hoje é a gente conversar sobre os cuidados necessários, os cuidados que devem ser voltados para o paciente com Covid-19. Você sabe, a gente tem, né, não é surpresa para ninguém, tem vivido um momento, infelizmente, lastimável, muito triste. Muitas pessoas têm perdido a vida, e foi por isso que eu não fiz hoje um vídeo engraçado, né? Geralmente eu sempre faço, ou tento fazer um vídeo engraçado para alegrar vocês, mas hoje não é o melhor momento, porque muitas pessoas já perderam parentes, amigos, né, familiares, enfim, pessoas conhecidas, e aí a gente achou melhor não fazer. É um assunto muito sério, certo? Não que os outros não sejam, mas como está muito latente, a gente preferiu não fazer vídeo engraçado hoje. Por isso que eu nem vou passar aqui também. Meu vídeo hoje foi só para chamar vocês
para trazer aqui por conta também da professora Pamela e tudo mais, tá bom? Então, paciente com Covid-19, quais os cuidados que esse paciente necessita? Essa é a ideia da aula de hoje, certo? Bom, para começar, como é que a gente vai trazer uma convidada, né, galera? E não saber quem é ela, certo? Então, hoje, para quem chegou agora, a gente vai ter a professora Pamela vai nos ajudar, vai contribuir com todo o conhecimento que ela tem, tá bom? E aí, Pamela, você consegue dizer para a gente quem é você, assim? Falar para a gente um pouco do seu trabalho, um pouco da sua formação, um pouco sobre você, porque com certeza a galera deve estar muito curiosa para saber quem é você. Você consegue dizer para a gente? Bom, claro. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde ainda, né? Quase boa noite para todo mundo. Estou vendo que aqui na sala também tem alguns alunos meus, então já me conhecem um pouquinho. Mas para quem não me conhece, vou me apresentar brevemente, para vocês saberem um pouquinho da minha formação e da minha área de atuação. Então, eu sou professora aqui do SEBRAC de Ribeirão Preto, também, assim como o professor Lucas, da área da saúde, tanto dos cursos de cuidador, como dos cursos de atendente de farmácia. A minha formação, eu fiz graduação em fisioterapia, então eu sou fisioterapeuta. Depois, assim que eu me formei, eu fiz a minha especialização em envelhecimento e saúde da pessoa idosa. E em seguida, quando eu terminei a especialização, eu fiz o mestrado aqui na USP de Ribeirão mesmo. O meu mestrado ele foi mais direcionado para mulheres idosas, e aí eu segui a linha ali de equilíbrio, prevenção de quedas, que é algo que eu ainda trabalho muito na minha parte prática, assim, né, na minha profissão. E agora, né, terminada essa parte de estudo, na verdade não terminado, porque a gente nunca para de estudar, né, igual vocês aqui, a gente sempre está procurando um pouquinho ali, um pouco aqui, conhecimento nunca é demais. E aí, na minha prática profissional, eu faço atendimentos domiciliares com idosos, né, fisioterapia, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Trabalho numa clínica, eu dou aula de pilates e treino funcional para idosos. E dou aula aqui no SEBRAC, como eu disse para vocês. E dentre essa questão da prática profissional, eu não trabalho com os idosos somente a fisioterapia motora, mas a gente trabalha muito também essa questão da parte respiratória, e foi justamente isso que a gente conversou, né? Eu e o professor Lucas, como ele também tem experiência, então a gente pode somar o que um sabe, o outro sabe, tudo aquilo que a gente soma e compartilha, a coisa fica melhor, né? Então, aqui a gente vai realmente, como ele falou, bater um papo, procurar sanar as dúvidas que vocês tiverem, e sempre lembrando, gente, já aproveitando um pouquinho do tema, que a Covid, inicialmente, a gente tinha a visão que só acometia idosos. Então, assim, a nossa vivência, tanto minha quanto o Lucas, por ser mais com idosos, a gente viu isso muito de perto. Mas agora está mudando um pouco, então a gente vê que pessoas mais novas estão sendo acometidas também. E vale a pena a gente entender que o sistema respiratório, os exercícios, a reabilitação pulmonar precisa acontecer tanto com o idoso quanto com o paciente jovem, tá bom? Mas isso a gente vai conversar aí no decorrer do workshop. Não vou me estender muito, não. Não, imagina, é isso mesmo. Que bom. Você sabe, Pamela, vocês viram, né, que currículo bacana, hein, galera? Show de bola. Só fera. Bom, pessoal, vocês viram que a Pamela trouxe algo interessante. E ela, com certeza, sabe bastante isso, né? Muitas vezes, a gente até falou aqui no workshop, existem muitas ideias errôneas, muitas expressões, muitas falácias, muito preconceito contra a pessoa idosa. E aí ela disse um que está muito aí, inicialmente no início da pandemia, né? Eu me lembro de ouvir várias piadas e várias coisas assim, enfim, muito pejorativas, negativas em relação à pessoa idosa. Tá? Então, ela levantou uma bola que é muito interessante. Faz sentido, Pamela. Bom, então agora a gente já conheceu você, a gente já sabe quem é você, no que você atua,
e tudo mais. E aí, eu gostaria de saber um pouquinho, né? O seguinte, como a gente tem vivido esse momento nessa pandemia, com tantas e tantas pessoas morrendo, perdendo a vida, outras não morrem, mas ficam incapacitadas e ficam ainda se recuperando, outras ficam com sequelas e tudo mais. Quando a gente fala de cuidados, Pamela, que são necessários para um paciente que tem Covid, muitas vezes o cuidador carece, não tem informação. Não é algo tão simples que você... muitas vezes o cuidador não tem acesso a essas informações, e foi por conta disso que a gente trouxe essa aula, que a gente trouxe esse tema. Inclusive, gostaria de agradecer a nossa diretora, a Verlane, foi ela quem sugeriu o tema, né? Então, obrigado, Verlane, também pela sua sugestão. E aí, a ideia é o seguinte, Pamela, a gente conversa muito, né? A gente escuta muito falando que a saturação, sinais vitais, daquelas pessoas que foram diagnosticadas, né, com Covid, muitas vezes ficam alterados. Então, parece que a respiração sofre alguma alteração, outros sinais vitais parece que sim, parece que não. Você consegue falar um pouco para a gente se é importante o cuidador considerar essa questão dos sinais vitais do paciente que tem Covid? Se sim, por que o cuidador precisa saber monitorar os sinais vitais? Bacana, ótimo. Pessoal, quando assim, eu e o professor Lucas, a gente fala sobre cuidador, uma coisa que é até bacana da gente falar, e acredito que ele também sempre comenta isso, é sobre a questão de sermos cuidadores, não somente como profissionais, mas também como familiar. Então, às vezes você fala, ai, professora, mas eu sou do curso de farmácia, eu não sou cuidadora. Mas às vezes você tem uma pessoa em casa que precisa dos seus cuidados. E aí, né, se encaixa todas essas questões que a gente vai falar aqui. Então, muito bacana a pergunta do professor. Vamos entender, então. O ser humano, a gente tem 4 principais sinais vitais, que são frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e a questão da pressão arterial. Uma coisa que se confunde muito é o quê? É a saturação de oxigênio. O paciente com Covid, a gente ouve muito, né? Às vezes, principalmente agora que os casos estão chegando mais perto de nós, então o vizinho ficou, o tio ficou, aí a gente ouve assim, nossa, o fulano está saturando 60%, nossa, o fulano está com tantos por cento do pulmão tomado. O que significa isso, gente? A saturação, ela não é considerada um sinal vital. Porém, para o paciente com a Covid-19, ela é como se fosse o padrão para a gente ver como esse paciente está. O que significa? Se a saturação está baixa, pior aquele paciente está. Porque a saturação de oxigênio, vamos definir ela já, ela nada mais é do que a porcentagem de oxigênio que a gente tem no corpo, que é ofertado para que o nosso organismo funcione corretamente. Então, se essa porcentagem está baixa, significa que eu tenho pouco oxigênio no meu corpo e que o meu pulmão não está trabalhando corretamente. Ou seja, pela Covid, ou por uma pneumonia, enfim, qualquer problema respiratório acomete essa saturação. E aí os outros 4 sinais vitais, lembrando que a saturação não é, mas ela é importante. Então, por que é importante da gente estar atento a esses sinais? Não só com a Covid, tá, gente? Mas com qualquer paciente. Esses sinais vitais, como o próprio nome fala, são sinais que são importantes para a gente se manter vivo. Então, se eu tenho um pico de pressão arterial, ou seja, se a minha pressão arterial fica muito alta, eu posso ter um infarto, por exemplo, eu posso ter um AVC. Se a minha frequência cardíaca está baixa, ou seja, o meu coração está batendo pouco, eu posso ter problema também. Se a minha temperatura corporal está muito alta, eu posso ter uma convulsão, porque a gente sabe que febre muito alta gera convulsões. Então, percebam a importância da gente saber identificar esses sinais vitais
e da gente saber monitorar e entender o quanto ele não está normal. Então, aqui eu trouxe alguns valores de referência desses sinais vitais. Por quê? Muita gente pergunta, professora, 12/8 é a pressão ideal, né? Sim, é uma excelente pressão arterial, mas será que hoje em dia, com os nossos hábitos de vida, com nossos estilos de vida, será que esse sinal vital continua assim? Então, mais para frente, conforme a gente for vendo a aula, eu vou mostrar todos esses valores de referência para vocês. Mas, basicamente, respondendo à pergunta do professor Lucas, é de suma importância que a gente olhe todos esses sinais, porque a Covid-19, ela afeta, gente, não só a saturação de oxigênio, mas todos esses sinais vitais que eu falei. Então, ela pode causar um aumento da frequência respiratória, um aumento da frequência cardíaca, pode causar febre, e febre sempre é um sinal de alerta para a gente, tá bom? Então, estejam atentos, observem o paciente de vocês, ou o familiar, o amigo de vocês, e ao primeiro sinal de que algo não está legal, de que algo está errado, procurem um serviço especializado, tá bom? Sempre importante. Ótimo, excelente, obrigado pela contextualização, Pamela, é isso mesmo. Sinais vitais é isso, é o que a Pamela falou, são sinais, indicadores que vão mostrar a condição de um organismo. E aí a gente olha para esses 4, como ela muito bem colocou. E assim, Pamela, tem uma pergunta, né? Muitos alunos têm dúvidas, e eu também tinha antes de fazer faculdade, tá? Então, antes de eu ter acesso a essa informação. Então, se você tem essa dúvida, tá tudo bem, tá tudo certo, aqui é o momento para você tirá-la, você vai ficar esclarecido aqui nessa aula. Seria possível, Pamela, o cuidador fazer esse monitoramento? Assim, porque às vezes a gente acha que é só médico, ou que é só enfermeiro, que é só a turma do hospital. Por acaso, né, o cuidador consegue, e aí você já vai dizer, e se sim, como é que ele consegue fazer esse monitoramento? Assim, geralmente. Bom, bacana. Pessoal, eu sempre gosto, eu falo, quem é meu aluno aqui vai saber falar, tanto de farmácia quanto de cuidador. Eu sempre falo que acima de nós termos os aparelhos para medir o sinal vital, a gente precisa saber medir esses sinais vitais. Então, professora, eu tenho o aparelho da pressão, mas você consegue entender certinho qual é o posicionamento, qual é o valor que pode ser esperado ali? Então, a gente precisa ter consciência de como a gente mede isso, tá bom? Então, primeiro de tudo, os sinais vitais, Lucas, eu posso compartilhar minha tela aqui com vocês? Claro, por favor, vê se deu certo. Eu já conferi, você está como anfitriã. Vê se deu. Deu? Perfeito. Certo. Manda bala. Bom, pessoal, eu trouxe eu vou colocar em modo de apresentação para ficar maior, ficar melhor, tá? Então, eu trouxe, assim, brevemente, 5 slides só para mostrar para vocês. Então, como dito, nós temos 4 sinais vitais: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. O que está entre parênteses aqui, ó, isso daqui, é o que a gente chama Ficou mudo, professor. Não, é porque eu desativaram o som, mas eu já ativei de novo. Tá Perfeito. Foi só para dar uma emoção. Então, isso daqui que está entre parênteses é a unidade de medida. Então, por exemplo, a pressão arterial ela é dada em milímetros de mercúrio. A frequência cardíaca, BPM, significa batimentos por minuto, ou seja, quantas vezes o seu coração está batendo em 1 minuto. Então, se você pega a sua frequência cardíaca e ela deu 75, significa o quê? Que o coração está batendo 75 vezes por minuto, tá bom? Frequência respiratória, pessoal, RPM. O que é isso? Respiração por minuto. Como que a gente conta a respiração por minuto? Eu observo o paciente ou deitado de barriga para cima, ou sentado, ou em pé, e aí eu vou contar quantas vezes
a barriga dele, a barriga ou o tronco sobe. Então, percebam vocês aí. Quando a gente respira, ó, o meu tronco sobe e depois ele desce. A respiração eu sempre conto quando ele sobe. Por quê? É o momento que a gente chama de inspiração, que eu puxo o ar. Tá bom? Isso é respiração por minuto. E a temperatura, que é quando a gente coloca o termômetro embaixo da axila e ela é dada em graus Celsius. A pressão arterial, gente, ela pode ser medida ou por esse aparelho, que é esse aqui que a gente coloca no braço, a gente chama de esfigmomanômetro, e aquele que a pessoa que vai aferir a pressão, né, coloca na orelha, é o estetoscópio. Então, a gente pode ter esse conjuntinho, ou a gente pode medir com o aparelho digital, em que a gente pode colocar aqui nessa região do braço, e existem alguns que a gente coloca na região do punho. Importante que esses aparelhos estejam sempre calibrados, porque senão o resultado pode dar errado, combinado? Eu trouxe aqui uma tabela que fala sobre as pressões que são assim esperadas. Então, o ideal de uma pressão é 12 por 8, 13 por 8, é uma pressão legal. Passou disso, gente, teve algumas alterações, a gente já tem essa classificação de uma pressão que é de uma pessoa que é hipertensa leve, hipertensa moderada, hipertensa grave, tá bom? Então, sempre prezem por pressões que fiquem entre 13 por 8, no máximo, do máximo, 14 por 9, tá bom? Passou disso, já liga o sinal de alerta. Sobretudo se a pessoa toma remédio para pressão arterial, tá bom? Para hipertensão. Certíssimo isso, tá bom? E só um detalhezinho aqui, lembrando que a nossa pressão, ela tem 2 números. Então, você vai lá, né? Mede a pressão e deu, sei lá, 13 por 8. O que significa isso? Lembrando que não é 13, tá, gente? É 130 por 80. Mas no dia a dia a gente fala 13 por 8. O 13 é a primeira pressão, é a pressão sistólica. O que significa isso? O momento em que o coração contrai para levar sangue para o corpo. Isso é a pressão sistólica. O que é a pressão diastólica? É o momento em que o coração relaxa para que ele possa encher de sangue novamente. Combinado? Então, existem esses 2 tipos de pressão. Sistólica, coração contrai. Diastólica, o coração relaxa. Eu sempre falo um macetinho para gravar. Diastólica, o coração, ó, distende. Os 2 começam com di. Então, é algo bacana de vocês lembrarem. Esse é o nosso primeiro sinal vital. Segundo, frequência cardíaca. O tanto que o meu coração bate em 1 minuto. Essa frequência cardíaca, gente, ela pode ser contada, ela pode ser medida de várias formas. Ou pelo pulso carotídeo, que é aqui próximo ao pescoço, na carótida, ou na região do pulso radial. É bem aqui, ó, não sei se eu vou... Aqui, ó. Vocês pegam o dedo indicador e o dedo médio e posiciona, ó, bem aqui nessa região do punho. Vocês vão sentir ela pular. E a partir do momento que vocês sentem ela pular, vocês vão contar durante 1 minuto. O que eu gosto para dar de dica? A gente ficar, cronometrar 1 minuto, por exemplo, no celular e contar quantas vezes bateu aqui, eu acho muito tempo. Às vezes a gente se perde, se confunde. Então, o que a gente pode fazer? Cronometrar 30 segundos, ou no seu relógio, ou no celular, e depois o que deu de pulso, então vamos supor que deu 32. 32 vezes você sentiu o seu dedo, a pulsação. O que você vai fazer? Multiplicar por 2. Você contou 30 segundos, multiplica por 2, que vão ser o quê? 60 segundos, um total de 1 minuto. Ficou claro, gente? Ou tá com dúvida, tá meio confuso? O que vocês acham? Vocês estão achando? Tá ótimo.
Então tá bom. Aí a resposta. Ei, Ana. Beleza, então, vamos lá. Eu sempre atrapalhando, né, professor? Imagina, não atrapalha de jeito nenhum. Imagina, você acha? Sempre contribuindo. Bem-vinda. Ótimo. E aí, gente, uma outra forma da gente medir essa frequência cardíaca é o quê? Um aparelhinho que chama oxímetro. Esse oxímetro a gente posiciona no dedo e aí você liga no botãozinho e ele vai acender. Nesse oxímetro, ele me dá dois valores. O valor da frequência cardíaca, ó, olhem esse da foto aqui que eu trouxe. Esse primeiro, ó, 75. Tá vendo que aqui é a legendinha? BPM, batimentos por minuto. Então, isso aqui é a frequência cardíaca. Esse número aqui do lado, que a legenda tá SpO2, o que é isso? É a saturação de oxigênio. Essa saturação, gente, eu sempre, eu não, né? Todo mundo, a área da saúde toda, preconiza que ela esteja entre 95% e 100%. Abaixo de 95%, não é legal, tá bom? Então, a gente tem que prezar por essa saturação entre 95% e 100%. Cuidados com o oxímetro. Estejam atentos se o dedo do paciente não está gelado, porque se tiver gelado, vai demorar muito para pegar, tá bom? Então, percebeu que está muito gelado? Fala, ó, seu fulano, vamos esquentar um pouquinho o dedo. Aí passa na calça ou passa sobre a pele, faz assim, ó, para dar uma esquentadinha, tá bom? E aqui eu trouxe os valores de referência de batimento, gente, de frequência cardíaca. Professora, Então, qual o melhor dedo para fazer essa medição? O dedão? Qualquer dedo. Eu, particularmente, sempre meço ou no indicador ou no dedo médio. Eu não meço no dedinho e nem no polegar, mas é uma questão de preferência, tá bom? Sempre gosto desses dois dedinhos aqui. Certinho? Tá bom, obrigada. Imagina, que é isso. Aqui eu trouxe as referências de frequência cardíaca, então a gente sabe que bebê tem o coraçãozinho muito acelerado, né? Quem aqui já é mãe vai saber, quando põe para escutar o coraçãozinho, é muito acelerado. Então, conforme a gente vai passando o tempo, esse coração vai desacelerando. Idosos, é normal o coração bater mais lento, tá bom, pessoal? Então, a gente pode esperar de um idoso uma média entre 60 e 70 batimentos por minuto. Pessoas adultas que treinam bastante, que têm um perfil mais atlético, esse coração também bate mais devagar, tá bom? E, no geral, os adultos, eles têm um batimento entre 70 e 90 batimentos por minuto. Lembrando, gente, que isso pode mudar de acordo com algumas situações. Então, por exemplo, se essa pessoa acabou de levar um susto, se você medir a frequência cardíaca dela, vai estar lá nas alturas. Se essa pessoa acabou de acordar, a frequência cardíaca vai estar mais baixa. Então, tenham esse cuidado quando vocês aferem a frequência cardíaca, tá bom? Quando vocês medem. Tenham a certeza de que a pessoa não passou por nenhuma situação que acelerasse esse coração, tá bom? Frequência respiratória é diferente de saturação de oxigênio. Gente, saturação é isso que eu falei para vocês, que a gente consegue através do oxímetro. Ela nada mais é do que o índice de oxigênio que a gente tem disponível ali no nosso corpo, tá bom? E o valor ideal de saturação é de 95% a 100%. Pacientes com COVID, a gente já viu até relatos de pacientes que chegaram a 60%, 40% de saturação. É pouquíssimo, gente, o paciente sofre, tá? Por quê? Porque ele não tem ar, e a gente sabe que se a gente não tem ar, se a gente não tem oxigênio, o que acontece? O corpo não funciona. Então, pulmão e coração são as duas grandes máquinas do corpo. E se elas não estão bem, consequentemente, o corpo também não está bem.
A tabelinha ao lado, eu trouxe um valor de referência para a frequência respiratória, tá bom? Então, percebam que quanto mais novinho, maior é essa frequência respiratória. Um indivíduo adulto, gente, a respiração, a frequência respiratória vai de 14 a 18 respirações por minuto. Lembrando que a respiração, como que a gente pega? Vendo quantas vezes o peito ou o abdômen da pessoa subiu. Então, subiu, conta 1. Subiu, conta 2. E assim sucessivamente durante 1 minuto. Pode fazer aquele esqueminha que eu falei, de contar 30 segundos e multiplicar por 2, beleza? Nesse quadrinho aqui de baixo, eu trouxe alguns termos que a gente usa para essa questão respiratória. Então, quando eu falo eupneia, significa que o paciente está respirando normal. Dispneia é quando eu tenho uma respiração difícil. Eu tento buscar o ar, mas eu não consigo. Taquipneia é aquela respiração muito rápida. Tipo quando a gente faz exercício, a gente fica... Aquela respiração meio ofegante que a gente chama. Isso é taquipneia. Bradipneia é aquela respiração lenta, é o oposto da taquipneia. E a apneia é a ausência do fluxo aéreo por mais de 10 segundos. Vocês já devem ter ouvido a apneia do sono, por exemplo, né? Quando a pessoa ronca assim, e aí ela fica sem respirar, e de repente ela volta. Então, a apneia é essa ausência momentânea de fluxo aéreo. Então, gente, no paciente com COVID, uma das coisas, um dos sinais que mais importam para a gente é realmente isso, a saturação e a frequência respiratória, tá bom? É a primeira coisa que quando alguém chega num pronto-socorro, num hospital, na UTI, o paciente fica o tempo todo monitorado com a saturação. Por quê? Qual que é a decisão para os médicos intubarem um paciente, por exemplo? É a saturação dele. Então, se a saturação não está subindo, significa o quê? Que o paciente, por conta própria, ele não está dando conta de respirar. E aí, o que acontece? Eu tenho que intubar a pessoa para que o ventilador, né, o respirador artificial, faça o papel dos pulmões. Lucas, se eu estiver muito atrasada, você me avisa, tá? Não, imagina, tá perfeita, manda bala. Mas eu tô acabando aqui os sinais já. E não. o último dos sinais vitais é a temperatura. Achei essa imagem bacana, né, didática. Então, a temperatura do nosso corpo, gente, ela precisa estar entre 36 e 37,5 no máximo, tá bom? Passou desse 37,5, a gente já fala que a pessoa está num estado febril. E acima de 41 graus é o quadro de hipertemia. Muito complicado a gente deixar chegar nesse nível, tá bom, gente? Por quê? Como eu disse lá no começo, as causas de convulsões estão muito relacionadas à febre alta, sobretudo em bebê e em criança. Então, tenham um cuidado em relação a isso, tá bom? Sobretudo se o paciente tiver acometido pela COVID. A febre nunca é um bom sinal, então a gente precisa estar bastante atento em relação a isso. Então, era isso que eu procurei trazer. Vocês, cuidadores ou não cuidadores também, vocês podem monitorar dessa seguinte forma, então, tendo os aparelhos, ou vocês viram também que a frequência respiratória, a frequência cardíaca não precisa necessariamente de aparelho. A febre a gente usa, né, a mão como uma estratégia, se não tem o termômetro, mas sempre é bacana que a gente tenha o respaldo desses aparelhos, tá bom? Ótimo, muito bom, Pamela. Obrigado. Vocês viram que quantos, inclusive macetes, né? Estratégias a Pamela nos trouxe. Essa do dedo, por exemplo, do oxímetro, que tem que estar aquecido, são itens que somente quem está na prática mesmo, né, que vai conseguir nos ajudar. Muito obrigado, Pamela. Isso é importante porque a gente viu o quê? Que depende muito do meu paciente, né? Então, cada paciente, a professora muito bem trouxe uma tabela muito clara, inclusive, Pamela, as suas tabelas, né, no plural, fizeram sucesso. A galera que está pedindo, depois você me manda para a gente mandar para as salas, tá bom? Para os grupos. Deixar. Obrigado.
Então, vocês viram que existem valores de referência que a gente já espera para determinadas populações. E é justamente nesses valores que a gente vai se basear, como a Pamela deu, né? Enfim, trouxe vários exemplos. E aí, Pamela, você disse, em sua fala, disse algumas coisas, alguns sinais vitais que são alterados, que sofrem algum tipo de modificação por conta da Covid. E eu fiquei prestando atenção na sua fala, e isso eu vejo bastante, sempre quando eu vou procurar um pouco mais sobre a Covid, sobre o coronavírus, as alterações que ele causa, né, no nosso organismo, algo muito latente mesmo, e algo que é muito falado, muito recorrente, é de que a Covid, de fato, prejudica a respiração do nosso paciente. Não está dando para ouvir? Não dá para ouvir? Vocês estão conseguindo Eu estou ouvir? ouvindo, professor. Está ouvindo? Ô Maria, talvez seja, eu não sei, eu não vi quem foi que falou, mas talvez seja a sua internet. Vê se melhorou. Para mim Melhorou? está normal. Tá normal? Talvez é a sua internet. Se você... Aí, qualquer coisa você avisa a gente, tá bom? Mas obrigado pelo feedback. Então, o que eu estava falando é que muitas vezes você tem essas alterações e, principalmente, a gente escuta falar muito sobre a saturação, que é o que a Pamela disse, que a gente fica muito atento, e também falar bastante sobre a respiração. Nesse sentido, Pamela, é possível... Tá dando para ouvir muita coisa não, Lucas. Eu acho que é a sua internet, Maria. Vê se, porque o pessoal que falou que está normal, será que não é a sua internet, não? Talvez seja a sua internet. Vê se melhorou. Aí. O que eu estava falando é o seguinte, pessoal. Tanto a saturação como a respiração, como a Pamela falou também, sofrem essas alterações. E aí, Pamela, eu gostaria de saber com você, né? Você deu algumas dicas, mas a gente consegue, de alguma forma, sei lá, fazer algum exercício ou alguma coisa para melhorar ou para ajudar, para auxiliar o paciente que tem problema de respiração ou que não está com a saturação muito boa? O cuidador consegue ou não? É só algum outro profissional ou o cuidador consegue sim ajudar esse paciente em sua recuperação? Falando de respiração especificamente, ou saturação. Sim, ótimo também, ótima pergunta. Eu vou aproveitar para fazer um marketing já, né? Lógico, faz o jabá. Manda bala. No mês de maio, gente, nós vamos ter uma oficina. Eu vou dar uma oficina online, né? E para quem é de Ribeirão, vai ter um dia presencial também sobre reabilitação pós-Covid. Então, já vou dar até uma prévia do que a gente vai falar, tá? Vou ser breve hoje, mas no dia espero vocês aqui online e vocês presencial também, tá bom? Então, sim, Lucas, tem como a gente ajudar esse paciente, tá bom? Uma coisa que eu sempre prezo muito, como uma fisioterapeuta, lógico, né? Vou puxar a sardinha um tipo pro meu lado. É da gente tentar um auxílio profissional. Só que o que eu sempre comento também, hoje em dia a gente não tem como ficar pagando profissionais o tempo todo. Então, é sempre bacana que vocês tenham a orientação e aí vocês façam com o paciente de forma correta, tá bom? Cuidado só com os vídeos que chegam aí pelo WhatsApp, porque às vezes a gente quer fazer bem para o paciente, mas acaba não agindo corretamente, tá bom? Então, primeiro de tudo, estejam cientes com a equipe médica, com a equipe lá do paciente que tratou ele de Covid, de que ele está apto para fazer a reabilitação, tá bom? Geralmente, gente, essa reabilitação começa no próprio ambiente hospitalar, combinado? Eu trouxe algumas coisas para eu mostrar para vocês. O primeiro, que eu sou fã, inclusive esse daqui é meu, porque não só paciente com Covid pode fazer, qualquer pessoa, tá, gente? Eu falo que o pulmão, ele é um músculo como qualquer outro. A gente não vai na academia lá, né, para ficar bombadão. E aí a gente precisa malhar o nosso pulmão também. E o Respiron é uma excelente alternativa. Esse aparelhinho, deixa eu mostrar a caixinha para vocês. Calma aí. Ó, esse aparelhinho, Respiron, ele tem vários modelos. Tem o Respiron clássico, que é esse meu. Tem o Respiron, que é mais voltado para atleta. E tem o Respiron, que é mais voltado para idoso, que é o Waze que a gente fala, né?
Eu gosto muito desse. Por quê? Ele tem, não sei se vocês vão conseguir verificar certinho, ó, um anelzinho aqui no canto. Nesse anelzinho, a gente consegue regular a intensidade. Então, se está no 0, a intensidade é baixa. Se está no 1, a intensidade é um pouquinho mais alta. Tem a intensidade 2, que é para lá, deixa eu puxar. E, por último, a 3, que é a mais pesada. Então, o que é bacana disso? Você consegue nivelar até a melhora do paciente. Tem hora que ele está no 0, de repente, daqui uma semana ele já está no 1, então você falou, opa, está melhorando, né? A gente consegue ofertar resistências diferentes. Então, ó, aparelhinho maravilhoso. Não é um aparelho, assim, relativamente, eu acho ele relativamente em conta. Ele custa uma média de R$24. Vocês encontram ele em farmácia, tá? Em drogaria normal, em casa de aparelhos de saúde, para fisioterapia. E aí ele vem essa parte com as bolinhas e vem a mangueirinha. Você vai vir aqui, ó, nesse buraquinho e vai conectar essa mangueirinha. Então, encaixa bem, para quê? Para não escapar o ar. Mantém sempre o bocal, ó. Isso daqui, gente, vocês precisam higienizar, porque é onde a pessoa vai colocar a boca, tá bom? Higiene total em relação a isso. Guardem num saquinho, lava, passa álcool, nunca é demais, porque isso vai entrar em contato direto com a boca do paciente, combinado? Aqui embaixo, ó, tem um buraquinho, um orifício, os outros são tampados, ó, e aqui tem um buraco. Cuidado para não tampar ele, tá bom? Vamos lá, então? Você deixa o respironde feito, eu vou tirar a máscara para eu demonstrar para vocês, tá bom? Então, tira o... Eu ia falar tira a máscara, ó. Então, deixa o respironde feito para o paciente. Posiciona, gente, ó, o bocal bem na boca, não deixe escapar ar para a lateral. E aí você vai dar o seguinte comando para o seu paciente. Seu João, puxa o ar como se o senhor quisesse tomar água com o canudo. Esse movimento, tá bom? A gente tem que tentar deixar tudo muito prático, porque se você falar, seu João, inspira, o que ele vai saber o que é inspirar, né, gente? Então, nada de termo técnico, vamos facilitar. Puxa a água do copo com o canudo, ó. E solta. Quantas vezes vocês podem fazer isso? Eu gosto 3 vezes ao dia, de 5 a 10 repetições. Mas, gente, ó, não faz... Não, porque o pulmão cansa. Então, puxa... E descansa uns segundinhos. Puxa de novo. E descansa, tá bom? Esse descanso é importante, porque como qualquer músculo, o pulmão também vai fadigar se você fizer muita coisa. Combinado? É um segundo, professora. Oi? Um segundinho. Você fala de segurar a bolinha lá em cima? É. Ó, Josi, quanto mais ele conseguir segurar, o que vai fazer? Quando a gente puxa o ar, o nosso pulmão tá o quê? Ele tá expandido com ar lá dentro. Então, esse segurar a bolinha lá em cima, eu acho maravilhoso. Quanto mais o seu paciente conseguir segurar, melhor. Desde que aquilo não esteja prejudicando ele. Porque às vezes você fala, vamos, seu João, segura, segura. E o paciente está até roxo, né, gente? Então, cuidado em relação a isso. Vamos ter cautela aí, tá bom? Então, quantas vezes? 3 vezes ao dia, de 5 a 10 repetições, tá bom? E aí vocês podem fazer séries. Eu, para os meus pacientes, atualmente, eu passo a seguinte coisa, a seguinte série. 3 vezes ao dia, assim que levanta, um pouquinho após o almoço, não faz de barriga cheia, tá, gente? Porque da reversa lá não vai ser legal. Então, espera um pouquinho depois do almoço e antes de dormir. Antes de dormir, dá até um relaxamento, assim, uma paz interior, muito bom, tá bom? Então, puxa, segura um pouquinho e relaxa. 3 vezes ao dia. Aí eu gosto de fazer 3 séries de 5 a 10 repetições. Gente, eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá bom? Oi. Por favor, pelo que eu entendi, esse exercício, né, é para fortalecer o pulmão.
Sim, ele pode fortalecer e ele pode ajudar na expansão pulmonar. Então, por exemplo, quando o paciente tem COVID, a função, a expansão pulmonar dele está prejudicada. E aí, quando a gente faz essa carga, vamos dizer assim, o que acontece? Ele vai trabalhar mais, ele vai expandir mais e, consequentemente, a capacidade respiratória vai melhorar, tá bom? Professora, obrigada. e as outras bolinhas? Oi? E as outras bolinhas? Elas sobem todas, ó. E solta, tá bom? Aí, gente, isso é para puxar o ar. Depois, tem como a gente fazer soltando o ar. O que você faz? Você vira o respirão de ponta cabeça e aí você vai fazer força. Qual vai ser o comando que você vai dar para ele? Seu João, agora o senhor vai soprar a vela. Soltar o ar como se fosse soprar a vela. Lembrando que não sobe as 3 bolinhas, tá, gente? No exercício de soltar o ar, só sobe no máximo 2. Então, vamos lá. Ó. Posicionou. A hora. Essa última nunca vai subir, tá bom, gente? Senão o paciente vai ficar roxo, vocês mandando ele fazer força e não vai subir. Combinado? Ó, então, excelente exercício esse. Aí vocês falam, professora, mas eu não tenho respirou. Vamos lá, ó. Você pode usar uma garrafinha de água e um canudo. Canudo que você tem aí na sua casa. Aí você coloca o canudo e fala para o paciente soltar o ar fazendo bolinha, ó. E vai fazendo bolinha, tá? Pode ser numa garrafa, num copo, tanto faz. Esse é um bom exercício também. Outro, gente, bexiga. Bexiga é divertido, né? Para criança, para idoso, enfim, para todo mundo. Então, coloca a bexiga e sopra. E solta. E enche de novo. Ótimo exercício também. E um último que eu trouxe aqui para vocês... Esse é muito bom, pode até fazer em dupla. Eu gosto muito de fazer eu e o paciente, porque eles meio que acham que é uma disputa e aí eles fazem força. Como que a gente faz esse exercício? Ó, deixa eu ver se... Eu vou virar aqui, vocês me avisam se vocês estão conseguindo ver, ó. Então, o que a gente faz? A gente prende o papel na parede. Tá dando para ver? Tá, né? Dá sim. Ó, você prende o papel e com a força do ar que você vai soprar, você segura o papel na parede, ó. E solta. De novo. E solta, tá bom? Então, isso também é um exercício legal, as pessoas gostam, legal para fazer com criança. Às vezes, você pode até fazer com o seu paciente para você motivar ele. Então, fala, seu João, vamos fazer eu e o senhor, vamos ver quem fica mais. Gruda o papel na parede e solta. Lembrando sempre, gente, de dar o descanso para a pessoa, tá bom? Senão, o que é para ser bom vai acabar prejudicando. Combinado? Legal. Só não pode passar cola, né, Pâmela? E colar na parede, senão toma pano, né? Por favor, nem fica dupla face, né? Tá certo. Muito bom. Vocês viram... quando a gente fez o convite para a Pâmela, essa experiência que ela tem, que ela traz, eu acho muito importante, porque são dicas simples. Ninguém está falando para você comprar um aparelho super caro, sei lá, de 200, 500, 300 reais. Não, ela falou de um aparelho de 25 reais, né? E aí, mesmo para quem não pode, a gente entende, tem gente que não pode, ela deu dicas que você vai conseguir, de alguma forma, poder ajudar o seu paciente. Não necessariamente comprando um equipamento. Tá? Ela deu a dica da garrafinha, do canudinho, da bexiga, né, do balão. A dica do papel, que é tão simples e que você vai conseguir, de alguma forma, trazer essa melhora, né, para o estado de saúde do seu paciente, principalmente quando a gente fala de respiração, que ela falou que é a área dela, e inclusive eu quero estar presente nessas, com certeza, se Deus quiser, eu vou estar presente para poder conhecer e pegar muito mais informações para conseguir ajudar, tá bom, gente? Professor, o senhor pode depois mandar as datas para gente? Mando. Ana Pâmela, e aí? Pode, né? O Lucas que está com vocês toda terça, aí ele avisa. Assim Perfeito.
A gente já mostra as datas, né? A escola já Claro. prepara as datas e a gente dispara para vocês. Professor, Lucas, só Professora um Pamela. detalhezinho. Pessoal, além da questão dos exercícios respiratórios, o paciente com a COVID, ele precisa de uma reabilitação muscular também, tá? Cardiorrespiratória. E é isso que a gente vai falar na oficina também, sobre exercícios que não são só respiratórios, mas a gente precisa do corpo como um todo, tá bom? Perfeito, que Ô, legal. professora, esse não pode ser usado em pessoas que têm asma também? É bom para ajudar? Excelente, porque o que acontece? A asma é uma doença que acomete o quê? Os alvéolos, né? E os alvéolos estão dentro do pulmão e é ele que realiza a troca gasosa. Então, a partir do momento que você faz exercício respiratório, você está aumentando a potência desses alvéolos. E aí isso é fantástico, excelente para asma, tá? Não só para asma, gente, para qualquer patologia respiratória, reabilitação pós-pneumonia, enfim. Todo Professora. mundo pode fazer, gente, é maravilhoso. Oi, Maria. Boa noite. Boa noite. Seria maravilhoso também para mim, assim, para quem fuma, né? Sim, na verdade, assim, né, Maria? A gente precisa, o fumante, ele tem, dependendo do tempo que ele já fuma, infelizmente ele tem um comprometimento muito crônico do pulmão. Mas ele é ótimo. Por quê? Porque ele vai dar um gás ali para o pulmão, vai dar meio que um sossego para ele. Então, é excelente. Eu sempre brinco, gente, Respiron, todo mundo tinha que ter um, porque ele é ótimo, ele é algo acessível. Eu penso que a pandemia, né, a Covid, veio para mostrar o quanto a gente precisa cuidar do nosso pulmão. Que às vezes é algo que é tão... A gente nem percebe que a gente respira e a gente precisa dar valor. Então, cuidar do pulmão, seja com exercício, com atividade física, com hábitos de vida saudável, é de extrema importância, tá bom? A Maria falou do fumante, também um ponto importante aí para a gente estar atento, tá bom? Uau, muito bom. É isso. Então, o que a Pamela disse, e eu acho interessante, a gente sempre procura trazer para as aulas, tem duas condições que sempre andam de mãos dadas. A autorização e a orientação. Então, o médico autoriza, ou seja, o profissional que está acompanhando o paciente, autoriza, e aí um profissional que tem competência, que tem habilidade, que tem em sua formação, orienta como é que o cuidador pode auxiliar e ajudar o paciente nessa recuperação, que é o caso da Pamela, que é a fisioterapeuta. Então, ela tem essa capacidade, essa habilidade de nos ensinar, com muita propriedade, obviamente, mas porque também ela tem esse papel e pode nos ajudar, nos orientar, tá bom? Então, foi muito importante que você colocou, Pamela, é isso mesmo. A autorização mais as orientações. Obrigado, viu? Show de bola. Mas assim, Pamela, você falou, você disse, né, começou falando sobre os sinais vitais, quais são, passou formas da gente verificar esses sinais vitais, disse também sobre valores de referência, depois você mostrou como é que a gente consegue auxiliar, ajudar o paciente que esteja, de alguma forma, com comprometimento da saturação, da respiração. Isso foi muito bom, isso é essencial, é fundamental, como a gente disse, né, sempre fazer um monitoramento dos sinais vitais e tudo mais. Mas assim, além dos sinais vitais, seria possível o cuidador prestar outros cuidados para o paciente? Será que o paciente que tem Covid-19 necessita de outros cuidados, além de só o cuidador ficar olhando os sinais vitais dele? Se sim, você consegue nos ajudar com outros cuidados? Com certeza. Eu acho que a gente precisa, além dos cuidados, como você disse, físicos, a gente precisa ter um momento de compreensão com aquele paciente, principalmente se o paciente ele foi acometido de uma forma muito grave. Então, se ele ficou muito tempo internado, enfim, depende muito do perfil, né, do quanto ele foi acometido, mas, no geral, uma das coisas que a gente mais tem que ter é a compreensão, é a paciência. Por quê? Porque às vezes ele está mais lento para andar, às vezes ele está cansado, porque já é comprovado que a Covid ela gera uma fadiga muito grande no paciente.
tanto nos que foram acometidos gravemente, quanto os que tiveram um acometimento leve, tá bom? Então, a fadiga já é uma das sequelas, vamos dizer assim. Então, tenham cuidado, tenham paciência, não falem palavras agressivas. Vamos, mas que devagar. Nossa, mas tá preguiçoso, hein? Gente, é algo sério, tá bom? É algo que gera consequências muito sérias para a pessoa. E além de toda essa parte afetiva, porque eu acho que a gente tem que pôr afeto quando a gente lida com pessoas, né? A gente também pode o quê? Ter cuidado com a hidratação, então ingerir bastante líquido, alimentos que aumentem a imunidade. A gente sabe que a Covid, ela rebaixa muito o nosso sistema imunológico, e a gente, mais do que nunca, a gente precisa ter um imunológico bom. Então, prezem por alimentações boas, ricas em verduras, né, de folha verde, frutas cítricas, enfim, prezem por essa questão da alimentação. Estimulem o seu paciente aos exercícios de reabilitação, seja pulmonar, seja física. Estimule ele com o convívio social. Por quê? Porque a pessoa tende a ficar um pouco tristonha, um pouco mais cabisbaixa. Então, estimula, tanto com você, quanto com o familiar, com o círculo social, tá bom? Isso é importante. E claro, né, gente? Não deixem de estimular ele a se cuidar. Não é porque ele pegou uma vez que ele não vai pegar mais. Então, fala, olha, vamos continuar usando máscara, vamos tomar cuidado, vamos higienizar as mãos. Isso nunca é demais, gente. Independente de você já ter pego ou não, nunca é demais. Tanto para você, cuidador, então você também se previna, você também tem a cautela e, sobretudo, também com o paciente, tá bom? Vocês viram, a Pâmela trouxe para a discussão um assunto que a gente sempre procura bater na tecla, né? O paciente, na verdade, não só o paciente, né? Você e eu também. Nós somos muito mais do que um corpo físico. E quando eu considero o meu paciente, vou fazer um exercício respiratório, vou trocar fralda, vou dar comida, e eu só olho para o paciente com esse olhar físico, biológico, é uma visão muito limitada, né? De nada adianta você ter um corpo bom, eu digo saudável e tal, ou em recuperação, se o seu psicológico ou do paciente não vai bem. Ou, inclusive, o social, por que não? Então, tem essas dimensões. Então, justamente o que a Pâmela disse, essa preocupação também com como o paciente está se sentindo. Percebe? O cuidado, para além de questões básicas, alimentação, higiene, hidratação, tem também essa questão do carinho, do toque, da conversa, do abraço, né? Muitas vezes o familiar confia e tem tanta liberdade, no sentido positivo, não me entenda mal, tem tanta liberdade com o cuidador, que ele inclusive desabafa, fala coisas que a família nem sabe o que é. A família nem sonha e ela tá lhe contando e relatando, por quê? Sentiu-se, ouviu no cuidador ou na cuidadora, um amigo, alguém que está muito mais preocupado, né, ou melhor, não só preocupado com o corpo físico, mas também alguém que quer deixar feliz, quer arrancar sorrisos e tudo mais. Então, de fato, a paciência, que foi o que a Pâmela disse, né? Essa questão da preocupação com o emocional, paciência, empatia, palavras, cuidado com as palavras, né? Ela deu um exemplo muito nítido. Nossa, mas você está preguiçoso hoje. Nossa, o que está acontecendo? Né? Ontem você estava tão bem, eu achei que você fosse melhorar, mas você não foi tão legal assim, não. A gente tem que entender que esse paciente também é um ser humano, né? E como todo ser humano, a gente não tem dias bons, infelizmente, todos os dias. Então, às vezes você não está bem consigo mesmo, não está bem com alguém que você ama, ou é só um dia chuvoso mesmo, e aí a gente tem que ter essa sensibilidade e esse olhar de entender que o paciente é muito mais do que essa questão biológica. Lembra da definição de saúde? Saúde não é só ausência de doença. É muito mais. O que significa? Porque tem esses outros itens também que eu preciso observar, que eu tenho que considerar e tudo mais. Então, a Pâmela trouxe algumas questões importantes para a gente. E é isso, Pâmela. E para a gente já caminhar, né, para o fim da aula,
Você saberia nos dizer se geralmente o paciente que tem Covid fica com sequelas? É uma regra ou não? Você consegue, de alguma forma, nos ajudar nesse sentido? É uma boa pergunta também. Não é, a gente não consegue falar regra, porque eu sempre costumo dizer que acredito que essa pandemia foi o maior desafio que a questão sanitária de saúde já viveu. Por quê? Porque a toda hora está mudando, cada pessoa manifesta de uma forma, enfim, a gente fica meio sem saber. Então, Covid a gente nunca pode falar em regra. Então, o que eu manifesto, outras vezes não manifesta. Enfim, não tem como a gente falar que é uma receitinha de bolo. Mas sim, já existem alguns estudos que trazem alguns sintomas que são na maioria das pessoas que tiveram a Covid. Então, por exemplo, a demora da volta do olfato e do paladar, isso acontece. A questão de um cansaço muito intenso, uma fadiga também, isso acontece. Esquecimento, então, aquela questão de dificuldade na memória, também é algo que é bastante comprovado. A dificuldade na respiração são os principais que a gente está vendo aí. Vertigem, aquela tontura, uma dor de cabeça, isso também costuma acometer. Mas é aquilo que eu falei, gente, tudo depende do quanto o paciente foi acometido, de cada organismo, cada indivíduo é diferente um do outro. E a nossa resposta frente a algumas doenças também são diferentes. Mas, basicamente, é isso, tá bom? Ótimo, né? E só provando que cada um tem a sua forma de passar pela doença, né, Pamela? Sim. Porque somos diferentes, né? Existem as particularidades, isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Então, realmente, você disse, não é uma regra, mas sim, isso pode acontecer, e aí a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Esse olhar mais, eu vou dizer mais crítico, mas no sentido positivo, né? Olhar mais crítico para entender essas... Existe também algumas pessoas que estão relatando alterações cutâneas, então como se fosse eritema na pele. Eritema é aquela vermelhidão que parece uma crosta, sabe? Alguns pacientes também já existe aí essa orientação, né? Esse indício de que isso pode ser da Covid-19 também. Perfeito. Bom, é isso mesmo. Obrigado. E eu gostaria só de... Você disse uma coisa muito importante, e me surgiu aqui, me veio, né? Que também o cuidador, muitas vezes, atua, não sei nem se existe essa expressão, mas como um agente de conscientização, no sentido de... Lembra que você falou, não é porque o paciente pegou o Covid uma vez, que ele não pode pegar de novo. Então, eu fui diagnosticado com Covid. Melhorei, me recuperei e tal, não significa que eu não posso pegar novamente. E aí o nosso papel também é sempre estar nesse sentido, né, cuidando do paciente, dando orientações, lembrando, álcool em gel, máscara e todas as outras coisas, como você muito bem disse. É um papel de conscientização. Muitas vezes, não só do paciente, mas também da família, né? Isso é importante. Então, esses itens que a gente abordou, que a gente trouxe, que a professora Pamela maravilhosamente bem, né, trouxe para a gente colocou os pontos, são fundamentais para a gente entender. Então, sim, todos nós estamos sujeitos, todo mundo pode, infelizmente, pegar, né? Mas é possível, sim, com essas dicas que a professora deu, mais o auxílio, lógico, né, gente, outros profissionais, assistência médica e tudo aí, por aí vai, mas sim é possível, e da melhor forma possível, a gente promover qualidade de vida e o melhor estado de saúde possível dentro das condições do nosso paciente. Beleza? Pamela, você conseguiria dar só um resumo assim rápido para a gente? Você acha que é possível? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Bom, pessoal, então, já finalizando aí, né, queria agradecer a presença... Olá? Por favor, só uma perguntinha, desculpa, tá? Bom, imagina. Você acha, Sofia? É uma curiosidade. Você sabe da situação do que eu me encontro, né, do falecimento do meu pai. E eu tive, graças a Deus, ninguém da minha família passou por isso, né, por essa doença. E até então, como eu já conheci pessoas que tiveram, a pergunta é o seguinte:
por que que o paciente, quando ele entra no hospital, com qualquer outro tipo de doença, na urgência, emergência, primeira coisa que eles vão fazer é o exame da COVID. Isso, o resultado fica pronto dentro de, no máximo, 1h30. Se as pessoas ficam lá naquela fila para fazer teste no SUS, onde for, fica pronto dali 24, 48, 36 horas. Por que essa diferença? Bom, Sofia, é assim, existem aí alguns tipos de testes que a gente tem disponível, né? Deixa eu só... Ah, não, achei que era minha aluna. Que a gente tem disponível para detectar essa COVID-19. Alguns mais rápidos, que é até chamado de teste rápido, e outros mais demorados, né? Exatamente. Então, é justamente por isso essa diferença. Por exemplo, o seu pai. Eu não sei exatamente o contexto da situação, mas ele ia entrar em um ambiente que trazia um risco para ele, e se ele estivesse com a Covid, ia levar um risco para as pessoas que estavam lá dentro. Então, Exatamente. eu preciso o quê? Otimizar a situação. Por isso que eles fizeram um teste rápido e saiu assim em 1h30. Se o seu pai, por exemplo, fosse fazer uma cirurgia, algo mais para frente, com certeza eles fariam o teste que demora 36, 48 horas, tá bom? Então, é a questão da demanda, da necessidade do paciente, tá bom? Não que um é errado, o outro é certo. Isso a gente não pode ficar muito apegado a isso não, tá bom? Todos os testes que estão disponíveis aí, eles foram estudados, eles foram avaliados corretamente. Então, assim, a diferença é exatamente essa, a necessidade, o quanto eu preciso de um resultado rápido ou não, tá bom? Uau! Ok, obrigada. Exatamente isso. Imagina, que isso? Obrigado, Pamela, é isso mesmo, tá bom? Então, você estava fazendo um resumo, por favor. Isso, aí um resuminho. Então, queria agradecer vocês. E basicamente é isso, tá, pessoal? Nós falamos um pouquinho sobre os sinais vitais. Eles, né, os 4 sinais são importantes não só para o COVID, mas para qualquer outro paciente. Estejam atentos em relação a isso: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. A saturação de oxigênio, super, hiper, mega importante, principalmente no paciente com COVID. Saturação de oxigênio a gente só consegue com o oxímetro, eu não consigo contar de uma outra forma. E é um aparelhinho bacana de ter também, quem puder aí. Estejam sempre motivados a motivar o paciente de vocês, tá bom? Que legal. Não deixem a peteca cair. Mostrem que sim, estamos passando por uma situação difícil, mas tudo passa. A situação ruim também passa. E a gente tem que aí, né, ter um pouco de fé, um pouco não, muita fé, ter empatia pelo próximo. Legal. Enfim, gente, é uma situação que demanda um cuidado de todo mundo. Então é isso aí. Agradeço a participação de vocês. Não deixem de, por exemplo, assim, de demonstrarem o cuidado, como o Lucas disse, o toque, o olhar hoje em dia, mesmo que a gente não sorria com os lábios, que a gente sorria com os olhos. Então, sorrir para o seu paciente, que ele saiba identificar em você alguém em quem confiar, em quem contar. E a gente sabe que a Covid deixa as pessoas muito fragilizadas, então vamos ter um pouquinho de fortaleza nesse momento pós-Covid, tá bom? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, a presença, a sala estava muito cheia. Muito obrigada, professora, você foi o máximo. Obrigada, Ana, muito obrigada. Pamela. Em maio eu espero vocês, viu? Se Deus quiser. Legal. Muito bom. Obrigada. Eu gostaria... Pamela, na verdade, eu, em nome de todo mundo aqui, na verdade, a gente agradece você. Você veio para enriquecer e eu já tinha certeza que você ia mandar muito bem, mas você voou, trouxe informações pertinentes, simples, nada de termos técnicos que ninguém sabe o que falar, como falar, não. Coisa simples, prática, para poder nos ajudar e da melhor forma possível, enriquecer cada vez mais aí a nossa vida.
prazer é nosso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? E eu vou estar na sua oficina, hein? Quero todo mundo. Tá bom? Obrigado, Pamela. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigada, pessoal. Todo mundo que está aí nos bastidores também, a Virlane, o pessoal que está nos bastidores. Muito obrigado, gente. Um beijo e a gente se vê semana que vem. Obrigada, Lucas. Eu vou soltar a apresentação para vocês que a Pamela vai passar, a gente vai morar nos grupos. Um beijo. Tá, obrigada, Fiquem com Deus. professor Lucas. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau.